Freud, quando ele criou a teoria da psicanálise, ele pensou no mito de Édipo. O mito de Édipo foi a base para ele fazer sua reflexão e, através dele, desvendar o inconsciente humano. E assim, eu não sei o quanto vocês trabalham com a questão de mitos, mas eu, por ser escritor, eu me interesso muito por Joseph Campbell. E assim como ele se baseou no mito grego, talvez ele pudesse ser baseado nos contos que um xamã contava no Alasca. Porque os mitos humanos, eles são muito parecidos e têm a mesma estrutura em toda a humanidade, não importa a época, não importa o momento e não importa a distância geográfica e histórica, eles repetem, porque na verdade eles são frutos do inconsciente e são, através disso, eles são sempre reciclados e eles se repetem até às vezes de maneiras muito parecidas em lugares separados, como que é igual. Isso, para quem se interessar, fica muito claro em O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E aí, eu pensei que é mais interessante ainda a questão de a gente pensar que a literatura e a psicanálise são muito próximas, se a gente pensar que contemporâneo de Freud é um autor que talvez não seja tão lido no Brasil, mas que é dos meus prediletos, embora eu não tenha lido toda a obra dele, não me cobre isso, mas que é o Arthur Schnitzel, que, embora ele não tivesse uma relação com Freud, ele era contemporâneo de Freud, ele coloca o inconsciente na literatura. Ele coloca de tal forma que a reflexão sobre o inconsciente se torna uma base de tudo que ele escreveu, mas eu, principalmente, eu baseio muito nesse livro aqui, que é Crônicas da Vida de uma Mulher. Com Crônicas de uma Mulher. Eu não sei porque eu gravei Crônicas da Vida de uma Senhora e toda vez que confundo. Então, é muito interessante como ele faz isso. E, sendo contemporâneos na mesma cidade, cada um pela literatura e outro pela psicanálise, abordou o inconsciente humano. Então, a gente vê essa possibilidade de uma maneira assim incrível, até geograficamente, porque eles não se relacionavam. E isso eu achei que começa a ser muito interessante. Tá, claro. Aí você fala. Você pode ser contra, inclusive. Bom, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com o Valcir, com vocês, agradecer o convite do Rodrigo, do Olivan. Acho que o ponto primeiro é exatamente esse que o Valcir traz, a questão do mito mesmo, não é? Tem uma carta que o Freud endereça ao Fliess, e o Fliess era uma espécie de... O Freud trocava muita correspondência com o Fliess, e a correspondência do Freud com o Fliess é considerada fonte da autoanálise do Freud, não é? E ele revela ao Fliess que, ao ler o mito do Édipo, ele encontra também nele, próprio Freud, questões que estavam lá no mito, e parte daí e da observação da sua clínica para propor um conceito geral, ou um conceito de valor geral. Então tem uma questão interessante inicial, fundante da psicanálise, que é o Freud se colocando, se implicando desde o começo, e não simplesmente olhando de forma ou de modo afastado. Ele reconhecia nele aquelas questões, aqueles afetos, aquelas ambiguidades, enfim. Bom, a partir daí, a questão literatura-psicanálise, a palavra para a psicanálise é importantíssima, né? A própria escrita do Freud é uma escrita
em larga medida literária. O único prêmio que ele recebe em vida é o prêmio Goethe, inclusive. Então, além de o Freud criar conceitos ou chaves para a interpretação, o Freud funda uma nova linguagem, né? Uma nova forma de pensar o homem, de pensar o sujeito, de pensar a subjetividade. Agora, ao mesmo tempo, diferentemente do Schnitzler, e tem uma correspondência aí, porque o Schnitzler também era médico, filho de pai médico, e vivia uma ambivalência entre a medicina e a literatura, e quando o pai morre, ele se decide ou se permite se dedicar exclusivamente à literatura. E o Freud, quando o pai morre, é levado a escrever a Interpretação dos Sonhos, que é considerada a obra, ou uma das obras fundadoras da psicanálise. Então, essa questão do duplo, da correspondência, do avesso, do estranho e do familiar, que era algo que o Freud mais para frente iria propor e tudo mais, faz muito sentido quando a gente pensa a relação entre esses dois pensadores, escritores, pensadores da alma humana. Mas eu ia dizendo que o Freud, ao longo de toda a vida, não desiste de ser reconhecido pela ciência ou pela comunidade científica. Talvez ele, nos últimos textos e mais para o fim da vida, pegue um pouco mais leve nessa insistência, mas ele vê a literatura e a relação que ele trava com a literatura é bastante ambivalente por conta disso. Porque os escritores ou os artistas não têm o selo da ciência que ele queria que a psicanálise tivesse, né? Então tem uma ambivalência colocada aí, e ao longo da própria obra dele a gente percebe isso. Há textos em que ele se vale da literatura como receptáculo para que a psicanálise sirva de chave interpretativa, seja do texto, da dinâmica narrativa, seja da biografia do autor. E há textos e momentos em que o Freud chega a explicitar as aproximações entre a postura do artista ou do escritor e a do psicanalista. Eu trouxe aqui um livro que é fruto da dissertação de mestrado de uma, hoje colega, foi minha professora, minha supervisora, chamada Noemi Moritz Kohn, que se chama Freud e seu duplo. O livro saiu em 96 pela EDUSP, se não me engano está esgotado, mas, enfim, estante virtual, sebo, etc., talvez dê para encontrar. O objeto de pesquisa dela foi justamente essa correspondência entre o Freud e o Schnitzler. E já passo de novo a palavra para o Valcir, mas tem uma carta muito interessante e famosa que o Freud endereça ao Schnitzler, e ela transcreve aqui na íntegra a carta que eu vou ler para vocês, que mostra bem esse desconforto. Bom, a gente nem precisa ir tão longe, né? Nos estudos sobre a histeria, quando Freud reconhece que os casos clínicos dele muitas vezes se aproximam mais das novelas e dos romances do que dos artigos científicos e tal, parece ter lá um tom de resignação ou de lamento. Ele não faz aquela afirmação comemorando ou trazendo uma virtude para a psicanálise. Tem uma certa, puxa, que pena, né? Parece que é um Freud um tanto resignado. E de fato foram contemporâneos, conviveram em Viena na mesma época, não tinham relações, como apontou o Valcir, diretas um com o outro, mas indiretamente sim. Então, o parente de um operou o outro, Schnitzler jogava cartas com amigos do Freud, quer dizer, havia amigos em comum lá que de alguma maneira os ligava indiretamente, mas diretamente nunca houve propriamente mesmo uma relação. Mas vou ler aqui a carta que o Freud escreveu para o Schnitzler em 1900
22. Essa carta hoje em dia, com a internet, se vocês jogarem lá no Google, certamente ela aparece. Na biografia que o Ernest Jones faz do Freud tem, naquele volume do Freud de Cartas de Amor e outras correspondências tem também, enfim. Hoje em dia é bastante fácil de achar. Então escreve o Freud para o Schnitzler. Senhor doutor, agora o senhor também alcançou os 60 anos, enquanto eu, 6 anos mais velho, me aproximo do fim da vida e posso esperar em breve ver o fecho do 5º ato dessa algo incompreensível e nem sempre divertida comédia. Se eu ainda tivesse preservado qualquer crença na onipotência dos pensamentos, não deveria deixar passar essa oportunidade para enviar-lhe os mais fortes e calorosos votos para os anos futuros que o senhor deve esperar. Deixo essa tola atuação para seus incontáveis contemporâneos, que o terão em mente em 15 de maio. Mas tenho de lhe fazer uma confissão que peço não divulgar, seja com amigos, seja com inimigos. Importunei-me com a questão de como durante todos esses anos nunca procurei sua companhia e usufruí de uma conversa com o senhor, supondo que tal não lhe seria incômodo. A resposta é esta confissão extremamente íntima. Penso que o evitei a partir de uma espécie de temor de encontrar meu duplo. Não que eu, em geral, seja facilmente inclinado a me identificar com qualquer outra pessoa, ou que eu tenha qualquer desejo de esquecer a diferença de nossos dons que me separa do Senhor. Sempre que me deixo absorver profundamente por suas belas criações, parece-me encontrar sob a superfície poética as mesmas suposições antecipadas, os interesses e conclusões que reconheço como meus próprios. Seu determinismo e seu ceticismo, o que as pessoas chamam de pessimismo, sua profunda apreensão das verdades do inconsciente e da natureza biológica do homem, o modo como o Senhor desmonta as convenções sociais de nossa sociedade, a extensão em que seus pensamentos estão preocupados com a polaridade do amor e da morte, tudo isso me toca com uma estranha sensação de familiaridade. Assim, ficou-me a impressão de que o Senhor sabe por intuição, realmente a partir de uma fina autoobservação, tudo que tenho descoberto em outras pessoas por meio de laborioso trabalho. De fato, acredito que fundamentalmente o Senhor é um explorador das profundezas. Não fosse o Senhor assim, seus dons artísticos, seu domínio da linguagem e sua criatividade teriam atuado livremente e feito do Senhor algo mais agradável para grande número de pessoas. É natural que eu prefira o investigador, mas perdoe-me por deixar-me levar pela psicanálise. Simplesmente não posso fazer nada mais. Sei, porém, que a psicanálise não é o meio para alguém se tornar popular. E aí ele termina em alemão, que eu não sei nem a pronúncia e nem a tradução, mas deve ser uma atenciosamente, dolorosamente Freud. Quer dizer, uma carta bastante interessante que ele pede para que não seja revelada, em que ele reconhece o parentesco entre a poética do Schnitzler, a gente pode chamar assim, e a criação científica que o Freud, e o trabalho científico que o Freud almejava que a psicanálise alcançasse, e essa ambivalência, esse desconcerto do Freud em relação à literatura parece acompanhar a obra dele. E hoje, bom, os pós-freudianos e os pós-pós-freudianos, quando se debruçam para essa questão, levam em consideração esse desconforto do Freud
que, enfim, depois da morte dele pôde ter vindo à tona e há, de fato, uma série de parentescos, o quanto a psicanálise lida com a ficção, o quanto a realidade psíquica pode ser entendida enquanto ficção, os sonhos, né? Quando Freud diz que os sonhos têm um sentido e tira os sonhos do plano místico apenas, obscuro, e propõe, bom, essas narrativas podem conter um sentido. Há aí uma aproximação muito clara, muito evidente entre o trabalho do escritor, do literato e do psicanalista. E, enfim, passo a palavra para o Valcir. Eu acho que, antes de ir adiante, eu ia citar a carta também. É interessante, né, o Freud ter preferido não se relacionar com Felícia. Quer dizer, ele prefere, embora estivessem ambos geograficamente muito próximos, né? Eu vou cometer uma traição, talvez, a vocês, mas eu acho importante, porque eu sei que nem todo mundo leu o Crônica da Vida de uma Jovem Mulher, e só para exemplificar, eu vou contar um pouco a história do livro fundamental, embora o que eu vou contar não tire para nenhum de vocês o prazer de ler o livro, mas eu acho que é importante eu contar para vocês entenderem realmente essa proximidade. E esse livro me encantou especialmente porque ele foi escrito num momento em que não se falava de sexualidade feminina tão claramente, a não ser no âmbito da ciência, tudo, mas a literatura fugia, a literatura, esse tema era um tema que a literatura apalpava ainda com Flaubert e tudo, mas ele realmente vai fundo na questão da sexualidade feminina. E na carta, quando Freud cita que temas que não são aparentes, que a sociedade não fala, é porque, na verdade, na literatura do Schnitzler, ele falava. A mulher em questão, eu sempre falo crônica de uma jovem mulher, de uma senhora, por quê? Porque ele conta a vida de uma mulher. Ele conta a vida de uma mulher que é filha de um militar, que enlouquece, morre, a mãe é uma escritora medíocre, enfim, essa moça estuda e, indo contra as convenções de sua época, ela tem um primeiro amante. O fato dela ter um amante, quase que publicamente, a torna muito falada e tudo. A ponto de uma amiga dela se encontrar com ela e falar, você está expondo tudo aquilo que nós outras fazemos, só que a gente faz em segredo. E ela tem esse amante. E em seguida, e tem um irmão. Esse irmão, só para dar uma deixa do personagem, ele tem mais um sentido histórico, porque ele reflete na sua trajetória bastante das ideias da formação daquilo que mais tarde se tornou o nazismo. Quer dizer, ele tem a questão, ele vai por uma coisa da política que vai mostrando as raízes do nazismo. Mas ela nem se relaciona bem com o irmão, ela vai trabalhar de governanta. Governanta era um cargo, naquela época, de jovens de classe média estudadas, que iam morar numa casa de gente rica para cuidar das crianças, mas não era exatamente o mesmo de uma cozinheira, exigia-se algum estudo. Então era um cargo que algumas moças ficavam algum tempo. Nós temos grandes romances em que as governantas têm papéis essenciais, como o Jane Eyre de Charlotte Brontë, que é um clássico inglês. A personagem é uma governanta, quer dizer, a governanta era um personagem típico da época, porque ainda existia na época. E ela vai trabalhar como governanta, mas ela continua a ter uma vida sexual. Uma vida sexual que ela não expõe aos patrões, mas ela tem essa vida sexual.
Ou seja, é a questão da colocação, muito antes do que a gente imagina, do prazer feminino. E porque ela tem, porque ela gosta de ter, porque ela não namora homens que oferecem alguma coisa para ela, ninguém é inclusive a mãe arruma um possível marido rico ou amante rico para ela, e ela não aceita, e ela prefere os jovens, os bonitos, aqueles que ela acha interessantes. E ela tem essa vida sexual, vai de homem a homem até que ela engravida. E ao ficar grávida, ela tem o drama na época, fazer o aborto. Ela chega a ir no médico e na hora não tem coragem de fazer o aborto. Aí a gravidez continua e chega um momento em que ela é demitida da casa onde ela trabalha, mas ela se preparou para isso. Ela aluga um quarto em algum lugar para ter o filho escondida. E aí vem o momento central do romance. Quando central? Porque quando ela tem um filho, sabendo de tudo que significa ter um filho solteira naquela época, ela resolve matar o filho. E tenta matar de uma forma que não se perceberia. Ela tenta, com o almofada, travesseiro, sufocar o bebê. E um bebê que morre assim era muito normal. E o bebê está prestes a morrer quando ela desiste e o bebê então não morre. Aí ela dá esse filho para ser criado por uma família, continua trabalhando a vida inteira para sustentar esse menino com as famílias, perde a chance de alguns casamentos, inclusive. Mas esse garoto, ele cresce, vamos dizer, para um rumo complicado. Ele vai se tornando um semi-bandido, ou melhor dizendo, um bandido. Ele toma o dinheiro dela, tudo. E à medida que ela vai ficando mais velha e mais adulto, a relação entre os dois vai se complicando, até que, para resumir, ela chega a criar uma pequena escolinha onde ela dá aula para vários. Aí ela ganha um pouco mais de dinheiro, mas ela é uma mulher que não tem recursos. Ela não tem recursos, a mãe se vai, enfim. A sociedade não sabe, mesmo a mãe não sabe ao certo, só teve o filho, o irmão fica sabendo, mas enfim, no final, esse filho dela, para tomar o dinheiro dela, a mata. Mas ela ainda antes de morrer, consegue, ferida antes de morrer, consegue deixar um escrito, um pedido, eu não lembro agora se é escrito ou fala, escrito ou fala? É escrito. Um escrito pedindo para que não deem pena ao filho, porque ela tentou matá-lo ao nascer. E, por isso, ele tinha, praticamente, ela diz, o direito de matar. Quer dizer, e essa questão do inconsciente, e claro, aí termina com a morte dela e com o rapaz indo sendo condenado. Mas, de qualquer maneira, é a colocação de uma coisa que não se falava até então. Ou seja, o autor, ele confia na lembrança que o bebê teria no seu inconsciente. O autor coloca a dinâmica entre mãe e filho a partir de uma situação que ficou inconsciente, porque o bebê não lembraria que a mãe pegou esse local. E a culpa dela, da vida inteira, que é uma vida que ela vai se destruindo, perdendo oportunidades que para a época seriam oportunidades de ter uma vida respeitável, mais vantajosa. É interessante que o autor, em nenhum momento, cai no melodrama. Ela continua, mas ela continua uma governanta, uma mulher pobre, quer dizer, mas tem chances de relacionamento. Essa culpa que ela sente, que é o motor, passa a ser o motor da vida dela, a culpa. Se ela talvez tivesse feito psicanálise, ela se livraria dessa culpa.
e poderia seguir adiante. Ela não consegue se livrar, porque um dia ela tentou matar o filho. E da mesma maneira, o filho tem seus caminhos e não aceita essa mãe, porque ela tentou matá-lo. Mas isso a partir de um acontecimento do qual ele não tem consciência. E eu acho que isso explicita bem. Eu narrei a história para vocês, mas olha, podem ler porque é riquíssimo. A Thérèse é uma personagem riquíssima e é incrível como essa colocação. E eu chego a dizer, quer dizer, que a colocação do inconsciente que nós podemos ver também mais tarde no próprio teatro brasileiro, no Nelson Rodrigues, quando o inconsciente é colocado em cena, em geral, é uma obra na literatura, a obra é uma obra forte e de sucesso. Então é muito interessante, como eu falei do mito do Édipo, que é um mito que até hoje a gente se remete, que a gente fala e tudo isso, mas é interessante como, ao evidenciar aspectos do inconsciente, outros autores evidenciaram. Eu estou citando o Schiller porque ele é contemporâneo do Freud e foi talvez o primeiro a fazer isso, mas na medida em que outros autores fazem isso, eles atingem firmemente o público e firmemente o leitor. E o leitor é tomado por aquela força que está no inconsciente. E de qualquer maneira, ele é levado a ler o livro até o fim, ele é levado a sentir que aconteceu uma coisa importante ao ler aquela obra. Né? Porque ele sente que as relações, quer dizer, a obra funciona como um motor para mexer com o próprio inconsciente dele. E eu acho que isso é muito, muito interessante. Então, por isso, talvez o Freud admire esse homem, mostre a sua admiração, e ao mesmo tempo, eu não vou negar uma certa rejeição, mas eu preferi não te conhecer pessoalmente. Medo, porque, né? Medo. Porque como é que você me reflete? Como que você é um espelho de mim? Mas falando de outra maneira. Né? Então, é muito interessante esse aspecto, e eu acho que agora você... Né? O microfone só, você não pode... Bom, eu li o romance faz muitos anos, quando ele saiu aqui no Brasil pela primeira vez, em 2008, 2009, se não me engano, interessado que já era pela relação entre a literatura e a psicanálise. O Schnitzler, talvez a maioria de vocês tenha tomado contato com a história dele pelo cinema, que é a novela Um Breve Romance de Sonho, que foi adaptada pelo Kubrick como De Olhos Bem Fechados. Né? Um filme com Tom Cruise, Nicole Kidman, fez bastante sucesso. E acho que a entrada dele aqui no Brasil se deu mais por esse filme. Mas eu acho que é uma entrada muito indireta, porque na verdade quando um filme não tem a profundidade de uma obra literária, né? Ele lá ele mostra o painel. A obra é do Kubrick e não do Schnitzler, né? Sem dúvida. Mas tem lá elementos que são bastante psicanalíticos, a questão do inconsciente, do sonho, das fantasias, etc. Agora, a primeira ideia que me veio quando eu li o romance de que o Valcir estava falando é que era uma espécie de mito, de complexo de Édipo às avessas. Porque tem algo muito interessante lá no Édipo. A gente marca muito como se é o apaixonamento do filho pela mãe, é o incesto. Ok, são dimensões importantes. Mas tem algo lá que o Freud pesca bastante importante, que é o homem não é o senhor da própria casa. O homem não é senhor, ou o homem não controla o seu próprio destino. Quando Édipo mata sem saber que está matando o pai. E aqui é o filho, né, que mata a mãe, enfim. Tem uma... Eu fico pensando nessa duplicidade mesmo, da questão do destino
Quer dizer, ela engravida, é uma gravidez um tanto indesejada ou, no mínimo, não planejada. Ela tenta abortar, ela desiste, ela tenta matar, ela desiste. Carrega muita culpa por conta disso. E o quanto isso, do ponto de vista do inconsciente, não vai interferindo na subjetividade, no desenvolvimento da subjetividade daquele filho, que vira, a gente poderia utilizar uma palavra mais atual, um delinquente, digamos assim. Né? Um marginal, um delinquente, enfim. Então essa é uma primeira correspondência que me parece bastante importante, né? Quer dizer, não somos donos do nosso próprio destino, e isso está em Freud, ou não controlamos o nosso próprio destino, isso está em Freud, e isso está nas obras do Schnitzler. O Schnitzler também se referiu ao Freud em entrevistas, então, ele é meu irmão gêmeo. Em determinado momento, o Schnitzler afirma isso. Agora, tem algo que é a afirmação do Schnitzler, que para mim é a mais importante quando ele pensa o Freud, que ele vai dizer: tanto eu quanto Freud adentramos a janela da alma das pessoas. E essa expressão hoje já um tanto batida, virou nome até de um documentário aqui, um brasileiro conhecido, e uma metáfora para os órgãos do sentido, enfim, janela da alma. Agora, é uma expressão interessante, porque a gente pensa, bom, o psicanalista Freud, que pensa o homem, o psiquismo, o mundo, de determinadas formas, análogas ao do escritor, né? Que traz lá a Therese, que vive e escancara coisas que as amigas escondem, quer dizer, escondem, ocultam, esquecem. Tem aí um paralelo com a questão da histeria, mas tem um duplo da forma de pensar o mundo e o homem entre escritor e psicanalista. Ok. Mas a gente pensa muito também na contemporaneidade, quem trabalha com essas intersecções entre psicanálise e arte, o quanto o paciente não se apresenta enquanto uma obra de arte para o terapeuta e para o analista. Né? Aí, nesse sentido, quem estaria no lugar da obra de arte ou do escritor não seria propriamente o analista. O analista estaria ouvindo no lugar do crítico, no lugar do receptor, do espectador, aquele que recebe, o discurso a ele endereçado pelo paciente. Posso fazer uma observação? Por favor. Até porque, frequentemente, no processo de psicanálise, eu já ouvi isso de muitos amigos psicanalistas, a psicanálise não começa no primeiro dia que a pessoa vai para lá, vai ser consultada, mas ela começa em algum momento daquela relação. Porque muitas vezes o relato que a pessoa faz é uma ficção que ela cria sobre ela mesma, até que chega um momento em que ela consegue entrar na relação psicanalítica e começar a se desvendar. Então, essas ficções que nós todos criamos sobre nós mesmos, muitas vezes demoram anos, né? Eu já vi casos de pessoas em processo: eu estou no psicanalista faz tempo, não me acontece nada. E eu falo: espera, porque há um momento em que a psicanálise realmente se inicia. E esse momento, ele demora. Então, acho que esse momento é muito ficcional, né? Quando se chega nesse ponto, né? Quando se é possível conviver nessa janela da alma, quer dizer, haver esse atravessamento, esse compartilhamento, isso me parece o mais interessante. Então, a perspectiva, quando a gente pensa a duplicidade entre psicanálise e literatura, ou psicanálise e as artes, para estender um pouco mais, que me parece a mais interessante, é a relacional. É aquela que acontece na relação, seja do público com a obra, seja do analista com o paciente, com o analisando. Quer dizer, se não houver essa conexão, bom, e o Valcir, que escreve para grande público, deve saber bem disso, né? Quer dizer, se não há
a correspondência com o público, com o espectador, a história não acontece, não vai adiante. E o quanto a história é devedora também das respostas, das interpretações, das ressignificações a elas dadas pelas pessoas que por elas são tocadas. Na verdade, aí você tocou num ponto, né, que para o autor, né, no meu caso, né, e um autor que eu escrevo para um grande público, é muito surpreendente quando eu percebo o quanto de mim está se espelhando, se refletindo nos vários personagens de uma novela, por exemplo. No ano passado, que eu escrevi Verdades Secretas, que foi uma novela que foi um mergulho muito forte para mim, e um mergulho muito forte para o telespectador, porque ela foi, assim, um sucesso, mas foi também uma coisa um pouco terrível para quem assistia, porque conviveu com fantasias, inclusive com a própria fantasia, que é uma fantasia muito forte, da mulher que tem medo que a filha lhe roube o marido, e essa fantasia estava lá colocada no ar, né? A relação do padrasto e enteada, mas poderia não ser padrasto, poderia ser pai e filha. E essa é uma relação que é muito forte. E essa relação conduziu a novela de tal maneira que se tornou uma loucura. Eu não podia, assim, qualquer lugar que eu fosse, se não me reconhecia, eu ouvia algum comentário. Se me reconheciam, as pessoas queriam saber, perguntar e saber coisas que eu não sabia responder, porque eram frutos do meu inconsciente. Quando o autor escreve, o inconsciente dele está à mostra. E isso a gente vê, para nós, brasileiros, isso é muito forte na obra de Nelson Rodrigues. Também não sou experto em Nelson Rodrigues. Mas até, eu acho que tem um ator aqui que está fazendo uma peça de Nelson Rodrigues, que eu acho que pode fazer. Faz uma propaganda, Adriano, da sua peça. Estou em cartaz, na verdade, é inspirado nos textos do Nelson, né? Chama Diga Que Você Já Me Esqueceu, no Teatro Augusto, às quartas e quintas, às 21 horas. Se quiser assistir. Bem, quem quiser ter um contato maior com o Nelson Rodrigues pode ver, mas na obra de Nelson Rodrigues, que eu acho que é mais próxima de todos vocês, por um lado, por outro, vocês se aproximaram, o que o Nelson Rodrigues faz? Por que ele ficou tão forte? Ele é montado, remontado, e tem laboratório, tem isso. É porque ele tira o inconsciente para fora e as pessoas falam aquilo que está no inconsciente delas. As relações são todas, vamos dizer, explicitamente do inconsciente. Quer dizer, eu me interesso muito assim, pela obra do Beijo no Asfalto. Por quê? Porque no Beijo no Asfalto, o Arandir vê um homem morrer, e esse homem está morrendo, e ele pede um beijo, e ele dá o beijo. Isso transforma-se num escândalo na imprensa. E à medida que esse escândalo vai caindo sobre a família, mostra o desejo e o medo da mulher, o desejo da cunhada, que é uma adolescente, e finalmente o desejo do próprio pai da mulher, o sogro, pelo Arandir. Quer dizer, os desejos de todos vão se espelhando, vão se desvendando assim como se fosse um leque, e toda a obra, na verdade, não é construída sobre os escândalos, mas é sobre o impacto que aquele escândalo do beijo tem naquela família, e como esse impacto faz com que os desejos se revelem, a tal ponto que o Arandir acaba morto pelo sogro, porque o sogro o ama. É muito interessante. Quer dizer, eu diria que mais tarde, muitos autores trabalharam, e quanto mais a discussão da sexualidade, do comportamento humano foi crescendo, mais autores foram se incorporando à legião dos que fazem o inconsciente aflorar de alguma maneira em suas obras. E quanto mais isso aconteceu, mais a literatura ganhou força. Até às vezes a gente vê pessoas assim que não estão procurando, vamos dizer, se entender, mas que passam a procurar se entender na medida em que uma obra bate profundamente nelas.
Isso faz com que elas falem, mas isso é possível, isso eu não imaginava. Agora, eu acho que é interessante, quer dizer, que de certa maneira, eu acredito, os psicanalistas podem ser contra, mas eu acho que o psicanalista também tem que ser um criativo para entender essa ficção que o paciente apresenta. Concordo plenamente. Acho que essa correspondência, essa comunicação, ela só acontece na medida em que sua escuta está aberta para essa criatividade e mais ainda, quer dizer, entende essa linguagem, se comunica com essa linguagem da ficção. Aí é a correspondência, aí é a comunicação, aí é diálogo. Senão não há compreensão, não há continuidade. Um tratamento ou um processo analítico é algo que se transcorre, né, no decorrer de muitos anos. Então, vai haver confusão de línguas em alguns momentos, mas se não há essa cumplicidade, se não há essa sintonia para o campo da ficção, e a minha escuta seja uma escuta criativa também, o trabalho não acontece. Né? Uma coisa que eu acabei deixando de apontar na fala anterior, a partir do que o Valcir trouxe dessas obras que colocam o inconsciente como algo com um certo protagonismo, é a tragicidade dessas narrativas. Né? E aí, para falar do Nelson Rodrigues também, quer dizer, se tanto Freud quanto Schnitzler foram bastante corajosos e para além daquele Império Austro-Húngaro decadente, pós-Primeira Guerra Mundial, e revelar as cicatrizes, e revelar a decadência mesmo, e o quanto isso não tem a ver com a psicanálise, do sujeito que fica muito na superfície e tomar contato com aquilo que é fundante ou que o funda, implica tomar contato com questões das quais ele nem sempre vai gostar, que vão trazer sofrimento, etc. Tem essa ambiguidade também, quer dizer, o desejo descarregado em sua completude, ele é extremamente destrutivo e provoca catástrofes. Então, aí, como aqui, né, nesse livro. Exatamente, como nesse livro, como nas tragédias, como nas histórias do Nelson Rodrigues, enfim. E muito da psicanálise, e do meu ponto de vista da potência da obra do Freud, é transitar entre esses dois extremos. Quer dizer, nem só se fechar no recalque, porque isso vai trazer sintoma, mas também nem tirar o recalque de cena e descarregar absolutamente toda a sua carga pulsional, porque isso também não vai te trazer realizações, projetos. Quer dizer, o grande desafio é você ter um ponto de partida, travar com a cultura, com a lei, enfim, para usar terminações aí psicanalíticas, uma relação de correspondência, de ressignificação e tudo mais. E essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio. Né? Como é que eu não viro simplesmente refém do meu próprio recalque, e como é que eu não o mando para o espaço enchendo a cara e correndo o risco de fazer mal, tremendo para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor. Né? Acho que a busca de um ponto ótimo, entre muitas aspas, que não existe, né? Mas uma busca de tentar transitar por essas margens. Um escritor de quem eu gosto muito é o Raduan Nassar, por exemplo, que eu acho que traz nos dois únicos livros, aliás, recentemente indicado aí, é um prêmio importante, né? Ele nunca tinha sido traduzido para o inglês. Raduan é um sujeito bastante generoso, afetuoso. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, porque fiz uma pesquisa sobre o Lavoura Arcaica, mas bastante genioso também e tal. Então encrencava com contrato, com capa. Só esse ano é que ele teve um Copo de Cólera e o Lavoura Arcaica traduzidos para a língua inglesa, e já foi indicado para o Man Booker Prize, como um dos semifinalistas e tudo mais. Não é?
que é um escritor também que coloca essa visceralidade das personagens e consegue organizar isso com um rigor formal do ponto de vista da linguagem impecável, né? Quer dizer, é transitar entre essas duas margens, entre a destrutividade, mas ao mesmo tempo poder conferir forma, criar uma forma para isso. O quanto os processos analíticos não buscam isso, não é conferir forma, criar forma, que o sujeito saia de lá podendo reconstruir, reencontrar ou construir, se construir enquanto forma, enquanto significado, enquanto projeto, enfim. Mas sem negar a tragicidade inerente à condição humana, né? No caso do livro, Crônica, o título diz Crônica, né, da vida de uma mulher, é interessante porque quando usa essa palavra, o dia a dia dela, ela não tem a tragicidade do dia a dia, daquelas grandes arroubos do Nelson Rodrigues, né? Mas o que o torna o livro forte é porque ela transita primeiro entre o prazer, que o prazer, principalmente feminino, não era permitido, e depois na culpa. Quer dizer, e pela culpa e pelo prazer, ela torna a vida dela miserável. Agora, uma coisa que me ocorreu agora, e que é muito interessante a partir do que você disse logo no começo, também a importância da palavra, e aí sim, eu acho que isso toca muito na questão do Freud. O Freud era judeu. E é muito interessante que no hebraico, as letras têm números. E, pela soma dos números das letras, você pode encontrar outras letras e construir novas palavras. Então, durante séculos, isso é uma história, aconteceu durante muitos séculos, talvez até aconteça hoje, mas eu não sei, existia uma ciência chamada gematria, que era dos sábios judeus que somavam as letras para encontrar novas palavras da Bíblia e reler a Bíblia como se fosse um código, a Bíblia não, Pentateuco, os primeiros livros do Velho Testamento, como se fosse um código a ser desvendado através dos números das letras. E quando a gente vê nisso, eu estou até vendo apenas uma relação que eu acho bonita, é uma coisa que me ocorreu agora. Como, de repente, a palavra na psicanálise, ela também, quando está na relação psicanalista-paciente, a palavra, ela também abre outros significados. Como se ela fosse escrita por letras que têm números, que você pode somar e encontrar uma nova palavra. Então, é muito interessante quando a gente vê essa questão histórica, porque isso é muito pouco sabido. Da gematria, acho que pouquíssima gente sabe, mas escreve gematria, quem quiser, Google, hoje em dia com o Google está mais fácil, mas é interessante como a ideia de que a palavra oculta palavras, ela é inerente no próprio processo psicanalítico, né? Então, isso me ocorreu agora, eu acho que vale a pena para enriquecer, porque eu acho que é uma informação que poucos têm, essa questão mesmo, dessa busca incessante de novos significados que havia na gematria e que o Freud, como judeu, herdou porque faz parte, na época ainda era uma questão viva, era uma questão, eu imagino que hoje com o computador seria muito mais fácil. Mas vocês imaginam gente que passava a vida inteira somando as letras e tentando achar novos significados das palavras. E a partir disso, novas palavras e novas somas e novos significados. Quer dizer, como se as palavras elas fossem infindáveis em seu significado. E isso também, eu acho que acontece quando a gente lê um livro que nos toca. Porque a gente encontra novos significados para nós e novos significados além daqueles que o autor mesmo percebeu. Eu mesmo como autor, eu percebo isso quando eu escrevo.
Mas eu também percebo isso quando eu leio. Como autor, através daquilo que ele escreveu, ele abre uma outra infinidade de palavras, e de ficções e de significados. Tanto que uma das grandes discussões no Brasil até hoje é se Capitu traiu ou não traiu Dom Casmurro, e ninguém consegue responder, né? Porque lê-se o livro várias vezes e cada vez se busca mais uma palavra, mais um significado, e isso torna o livro eterno pela sua obscuridade, pelo desafio que ele propõe a entender aquele leque de palavras, né? Então, eu acho que essa questão também é uma questão interessante. A palavra, e a palavra como algo que faz parte da cultura judaica e faz parte também do próprio fazer literário. Você, às vezes, escolher a palavra que vai induzir, que vai levar, que vai... E, para o paciente, a discussão daquilo que ele disse, daquela palavra, pode levar a uma outra soma de números e a uma outra palavra. Estou falando soma de números de uma maneira simbólica, né? Porque, na verdade, são significados. Muitíssimo interessante isso, porque traz a perspectiva contrária da palavra do dicionário, que é aquela palavra que se encerra Sim. em significados restritos, né? Você está falando da palavra poética, que oculta, mas que também, ao ocultar, simultaneamente revela, ou pode revelar uma infinidade de significados. Entrando um pouco na fenomenologia, o Maurice Merleau-Ponty, um fenomenólogo francês, usa uma expressão, era amigo do Lacan, inclusive, usa uma expressão bastante interessante para essas duas modalidades da palavra, que é a língua falada e a língua falante. A língua falada é essa da rotina, do cotidiano, do dia a dia, que a gente está exercitando na maioria dos momentos aqui, senão a gente não estaria se entendendo, né? A gente não está fazendo poesia, a gente não está lendo textos literários, a gente está numa comunicação buscando a compreensão, quer dizer, nos valendo da palavra, enquanto, na maioria das vezes, língua falada. Mas a potência mais interessante da palavra é justamente a palavra em seu aspecto falante, quer dizer, que diz por si mesma, que não está lá para significar ou que encerra um conjunto de significados pré-determinados, mas que inaugura algo novo, que traz o novo. E se a gente pensar no processo analítico, é aí que incide o nosso trabalho. Havia um psicanalista aqui de São Paulo, já faleceu há uns 10, 12 anos, chamado Fábio Herman, não sei se alguém já ouviu falar nele, que criou uma modalidade de pensar a psicanálise. Ele negava que se tratasse de uma nova teoria, porque de fato não é, mas uma forma de pensar a psicanálise que ele nomeou teoria dos campos. E é uma forma bastante interessante, porque é um autor que não se fixa a nenhuma escola, quer dizer, tem o Freud como raiz, mas procura não se fixar a nenhum autor, busca transitar pela psicanálise em seus conceitos mais gerais, e tem um exemplo dele que vai bem ao encontro do que disse o Valcir, que ele diz, bom, pode estar caindo o mundo, um temporal lá fora, chega o paciente, senta ou deita, e a primeira coisa que ele te fala é, que chuva, que temporal. E aí o Fábio diz, se eu assumir que com essa fala ele está se referindo à chuva meteorológica, eu estou fechando infinitas possibilidades que estão contidas nesse discurso dele. Ele pode estar falando de uma chuva interior, de um sofrimento, de um excesso, de um vazamento, enfim, né? Isso pode querer dizer tanta coisa, e aquela expressão, cara de paisagem, que muitos falam ao se referir ao analista, ele chama de falta de educação sistemática. Então o paciente chega sempre e te diz isso, você fica olhando para ele de forma neutra. Algo que ele chamava de falta de educação sistemática.
Evidente, se estamos aqui num café e tivesse caído o mundo lá fora, e algum de vocês chegasse ensopado e comentasse, nossa, que toró, se eu fosse fazer essa cara, eu estaria sendo mal educado, né? Teria que ser minimamente empático. Bom, que pena que você está encharcado, que bom que você conseguiu chegar, mas isso é um set, é um enquadre. O enquadre analítico é outro, né? Então, acho que essa diferenciação mesmo da palavra do dicionário, da palavra falada, do cotidiano, da rotina, e da palavra poética, cujos significados estão para além daquilo que aparece na superfície, que estão nas entrelinhas, que estão no invisível, diria o Merleau-Ponty, que estão no avesso das coisas, né? Que ocultam, como disse o Valcir, mas eu insisto, ao ocultar é que podem revelar, quer dizer, esse é o jogo, né? Isso é o que faz valer a pena, me parece, qualquer relação. E a outra questão da qual eu vou falar, depois talvez a gente possa ir para perguntas, mas a relação do leitor, ela é muito próxima da relação do psicanalista. Porque o leitor, ao ler um livro, ele é até obrigado pela condição de leitor, né, a respeitar o desejo dos personagens. Já houve tentativas de alguns autores darem 2 finais. O João Foucault fez isso em A Mulher Terante para vocês, para você escolher o final que você preferisse para o livro. Mas não foi uma coisa que literalmente aconteceu e virou uma tendência. Você decide na Globo, né? Mas na verdade, o que na verdade funciona para o leitor é que ele respeita o desejo dos seus personagens. Isso para ele é algo que ele vê e entende e aceita. No caso, eu fiquei muito surpreso. Rodrigo, não volte agora. Que você... Não, vou pegar o senhor. Volta que você tem que falar. Por acaso, é uma coisa que toca no você. A questão é a seguinte. O psicanalista, por definição, ele respeita, não sei se talvez a palavra certa, talvez eu não sou psicanalista, ele admite o desejo da pessoa que está sendo psicanalizada. Legitima. E justamente eu estava conversando com o Rodrigo num almoço que a gente teve, e estávamos falando, como é mesmo o nome do psicanalista? Falecido. O Márcio Peters. Do Márcio Peters, né? E que o Márcio Peters certa vez colocou que se a pessoa deseja suicidar, e é um desejo real, o psicanalista deve admitir. Né? E isso na hora me deu até um susto, né? Então, a gente estava falando com um grupo que conheceu o Márcio Peters. Mas da mesma forma, o leitor admite o desejo, da mesma forma o leitor admite o desejo dos seus personagens, né? Em Madame Bovary, ao final, a Emma, que é uma personagem que vive toda a sua sexualidade, e também é um livro ousado da época, ela se suicida. E nós respeitamos o suicídio da Emma, porque ela não tinha outra alternativa a não ser se suicidar. Então, quando ela não pode viver a vida que ela desejava viver, explorar a sexualidade dela como ela gostaria, e quando ela vê que ela vai perder tudo, ela se mata, porque a vida dela se encerrou ali. E nós lemos o livro, geração após geração, e admitimos esse desejo. E da mesma forma, o psicanalista admite, ele trabalha, ele está lá, mas ele admite o desejo do paciente. Né? E na verdade, eu preciso do intervalo, porque eu vou ao banheiro assim. Podemos abrir para questões daqui a pouquinho.